Olá, boa tarde, tudo bem com você? Venho aqui trazer mais uma mensagem diária que eu sempre tenho trazido. Hoje tem uma mensagem, é sabedoria. Às vezes nos sentimos perdidos sem saber o que fazer. Nos perguntamos sobre alguma coisa que ficamos em dúvida. Claro, oramos e temos a resposta. Mas e por que não ter a sabedoria que Salomão tinha, né? Aqui em 1 Reis, no capítulo 1, Adonias declara-se rei. Adonias era o irmão mais velho de Salomão, filho de Davi também, né? Davi tinha dois filhos, Adonias, que era o mais velho, e Salomão, seu filho mais novo. No entanto, Davi havia ficado doente, à beira da morte. E Adonias, vendo que ele não tinha se declarado ainda se ia ser Adonias ou Salomão, o próximo rei, Adonias resolveu ele mesmo, junto com Joabe, filho de Zeruia, e com o sacerdote Abiatar, que ele seria proclamado rei, né? É, mais o sacerdote Zadok, Benaia, filho de Joiada, e o profeta Natã, Simei e rei e a guarda especial de Davi não deram apoio a Adonias. Embora Adonias tivesse falado até para sua mãe, eu serei o rei, com convicção. No entanto, assim que Natã, Zadok, Benaia, Simei, entre outros que não apoiaram Adonias, foram a Davi e falaram: seu filho está tramando para se proclamar rei sem o seu consentimento, Davi. Então o rei Davi ordenou, ali em 1 Reis, capítulo 1, versículo 32. O rei Davi ordenou: chame o sacerdote Zadok e o profeta Natã e Benaia, filho de Joiada. Quando eles chegarem à presença do rei, ele os instruiu: leve os conselheiros do seu senhor com vocês. Ponham o meu filho Salomão sobre a minha mula e levem-no a Gion. Ali os sacerdotes Zadok e o profeta Natã o ungirão rei sobre Israel. Nesse momento, toquem a trombeta e gritem: viva o rei Salomão! Depois acompanhe-no e ele virá assentar-se no meu trono e reinará em meu lugar. Eu designei para governar Israel e Judá. Foi isso as instruções que Davi passou a seus conselheiros e oficiais, que Salomão deveria ser ungido rei sobre Israel após seu falecimento, né? Então eles fizeram isso. E, e Salomão ficou perdido no início do seu reinado, porque afinal ele era o novo rei, era um rapaz novo e não sabia como agir ou o que fazer. Então, ali em 1 Reis, no capítulo 3, Salomão orou e pediu sabedoria ao Senhor. O rei, ali no capítulo 1 Reis, capítulo 3, versículo 4. O rei Salomão foi a Gibeon para oferecer sacrifícios, para ali ficar o principal lugar sagrado, e ofereceu naquele altar 1000 holocaustos em Gibeon. E o Senhor lhe apareceu a Salomão num sonho à noite e lhe disse: peça-me o que quiser, e eu lhe darei. Salomão respondeu: tu fostes muito bondoso para com
com teu servo, o meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti, e foi justo e reto de coração. Tu mantiveste grande bondade para com ele, e lhe desse um filho, que hoje se assenta no seu trono. Nesse caso, está falando dele mesmo. Agora, Senhor, meu Deus, fizeste seu servo reinar em lugar de meu pai Davi, mas eu não passo de um jovem, e não sei o que fazer. Né? Aqui então quando a gente não sabe o que fazer, a gente deve pedir ajuda, deve pedir discernimento a Deus, assim como Salomão fez, né? Teu servo está aqui entre o povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, a teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo, e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar esse lugar, esse teu grande povo? Foi pergunta de Salomão a Deus. Então aqui a resposta dele. O pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Por isso Deus lhe disse: já que você não pediu isso, e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas o discernimento para administrar a justiça, farei o que você pediu. Eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve, nem haverá ninguém como você. Também lhe darei o que você não pediu, riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. E se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus decretos e aos meus mandamentos, como seu pai Davi, eu prolongarei sua vida. Então Salomão acordou e percebeu que tinha sido um sonho. Porém, a gente vê que se a gente seguir os caminhos de Deus, obedecer aos mandamentos dele, aos seus decretos aqui na terra, a gente terá uma vida prolongada perante a Deus, prolongada e abençoada. Ele sempre está conosco e sempre está cuidando de nós. E aqui a prova da sabedoria de Salomão, né? Ali em 1 Reis, capítulo 3, versículo 16. Conta a história de um sábio bendito, né? Certo dia, duas prostitutas compareceram diante do rei. Uma delas disse: ah, meu senhor, essa mulher mora comigo, na mesma casa. Eu dei à luz um filho, e ela estava comigo na casa. 3 dias depois de nascer o meu filho, essa mulher também deu à luz a um filho. Estávamos sozinhas, não havia mais ninguém na casa. Certa noite, essa mulher se deitou sobre seu filho, e ele morreu. Então ela se levantou no meio da noite e pegou o meu filho, enquanto eu, tua serva, dormia, e o pôs ao seu lado, e pôs o filho dela morto ao meu lado. Ao levantar-me de madrugada para amamentar o meu filho, ele estava morto. Mas quando olhei bem para ele de manhã, vi que não era o filho que eu dera à luz. A outra mulher disse: não, o que está vivo é meu, o filho morto é seu. Mas a primeira insistiu: não, o morto é seu, o vivo é meu. Assim elas discutiram diante do rei. Nessa ocasião aqui, o que acontece? As mulheres grávidas deram luz ambas a seus filhos. Uma noite, uma delas deitou-se sobre o seu filho e ele morreu. E a outra estava com seu filho vivo. Nesse caso, o que aconteceu? A mulher que estava com seu filho morto levantou-se e trocou o filho dela pelo vivo. E a mulher acordou no meio da noite para alimentar seu filho que estava vivo, foi trocado pelo morto. Daí ela percebeu que estava morto. Mas ao acordar mais pela manhã, ela percebeu que o filho estava morto. Não era dela, era da outra. E então foi levado ao rei essa discussão. E ambas falaram:
E ambas ficaram tentando confundir a cabeça do rei, dizendo, dizendo uma ou outra, né? Não, o que é morto, o filho que está morto é seu, o vivo é meu. Não, o vivo é meu, o morto é seu. E assim por diante tentaram confundir, né? Então, o rei disse: essa afirma meu filho está vivo e o seu filho está morto. Enquanto aquela diz: não, o seu filho está morto e o meu está vivo. Como resolveria essa situação, né? Então o rei ordenou: tragam-me uma espada. Trouxeram-lhe, ele ordenou: cortem a criança viva ao meio e deem a metade a uma e a metade a outra. A mãe do filho que estava vivo, movida pela compaixão materna, clamou: por favor, meu senhor, dê a criança viva a ela, não a mate. A outra, porém, disse: não, será nem minha, nem sua. Corta-na ao meio. Então o rei deu seu veredito: não matem a criança, deem a primeira mulher, ela é a mãe. Quando todo Israel ouviu o veredito do rei, passou a respeitá-lo profundamente, pois viu que a sabedoria de Deus estava nele para fazer justiça. E essa foi mais uma história do Salomão, né? Que tem várias histórias contadas em 1 Reis e em 2 Crônicas. Obrigado a você por estar assistindo esse vídeo. Curta, compartilhe. E agora vamos orar para encerrar. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único suficiente Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. Perdoa todos os meus pecados. Lança eles no mar de cimento. Eu te reconheço, Senhor Jesus, que Tu és o Filho do Deus vivo, que vem em carne, morreu a morte de cruz, ressuscitou ao terceiro dia, por me amar, para me salvar. Obrigado, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo. Senhor Jesus, dê-nos a sabedoria de Salomão. Dê-nos discernimento para entendermos as situações da vida que enfrentamos, Senhor Jesus. E que nunca falte nada do pão na mesa de ninguém, Senhor Jesus. Temos sempre pão nosso cada dia. E abençoe a vida da família, da pessoa que está assistindo esse vídeo e a todos, Senhor Jesus. Todos nós. Que assim seja. Amém. Amém. Tenham um ótimo dia abençoado a todos vocês. Obrigado.